Agora que são elas, estamos já na aula 46, professor Maurício. O que você acha? 46 está acabando. Está acabando, né? Não é brincadeira, no rumo do fim. Mas assim, ó, tudo tem um começo, né? Tem um meio, desenvolvimento e tem um fim, né, gente? Então, hoje a gente já dá início a um novo assunto que, na verdade, nem é tão novo, né? Mas que a gente vai falar de uma forma um pouco diferenciada para vocês. E a gente vai entrar no mundo da álgebra. Olha que legal, né? Se bem que, para quem veio do polinômio, cair no mundo da álgebra é quase que tá na floresta e ficar debaixo de uma árvore. É a mesma coisa. E aí o que acontece, né? É o nosso último assunto, é o derradeiro aí do terceirão, né? Em matéria de conteúdo. Claro, a gente ainda vai fazer umas aulas de Enem, aulas revisionais, de quiz, tudo vai acontecer ainda. Mas de assuntos, né? De objetos de conhecimento, a gente encerra aí com a álgebra, tá? A gente já vem vendo a álgebra desde, né? Dos polinômios, enfim. Mas agora a gente vai estudar um pouquinho diferente, alguns mecanismos, alguns detalhes que vocês precisam saber, tá bom? Claro que o coração já vai ficando apertado, né? Porque, ó, é uma caminhada longa, né? A matemática do terceiro ano são 54 aulas. Isso contando aula e correção, né? Aula e correção, senão são 108, né? 54 completinhas, tá? Duplinha ali de aula e correção das atividades. Então, é um percurso longo, né, professor Maurício? A gente está aqui com eles já desde o início do ano letivo. Isso mesmo, mas eu vou falar de novo. Não é porque vai acabar a matemática que vocês vão se livrar. Por favor, tá? Nós temos o Enem. Eu até fiquei triste ontem, né, com as notas do INEP. Diz que esse ano foi o ano que tiveram notas mais baixas na parte de matemática, tecnologias e ciências da natureza, né? Então, nota muito baixa. Então, eu espero onde envolve química, física, biologia. Né? Nós compreendemos que não foi um ano... né? Foi um ano atípico, né? Não é um ano convencional. Mas esse ano, atípico ou não, nós precisamos dar o nosso melhor. Né? Até porque nós já vimos que teve Enem e vai ter de novo. Muitos falam assim, não vai ter Enem porque é da pandemia, não vai ter. Teve e esse ano vai ter de novo. Nós precisamos estar preparados. Nós até pensamos aqui em fazer umas aulas diferentes para vocês. Né? Não sei se não é do tempo deles, é claro, não é? O Mr. M, aquele que desvendava os mistérios das mágicas e tal. E o passo a repasso. A gente tem um amigo nosso que tem o passo a repasso, né? Podíamos pensar nisso, né? Pode trazer aí junto passo a repasso. Mas nós vamos pegar algumas questões do Enem e vamos desvendar o mistério dela, tipo assim, um passe de mágica. Era só isso? E vai ficar mais fácil. Nas aulas 50, 51 ali, né? Que a gente já sabe que a 5.3 e a 5.4 são avaliações. Então, nós temos ali das 50, 51 e 52, são as aulas coringas, para a gente explorar aí da melhor maneira possível e encerrar o terceiro ano aí com sucesso, com êxito aí, junto com vocês, tá bom? Vamos lá, então. Parece despedida já, né? Não, calma aí. Segura um pouquinho, segura a emoção. Até o final tem muita coisa, muita água para rolar debaixo da ponte, tá certo? Vamos lá, então, na nossa aula 46. Oi, professora Adelina, vamos junto. Olha lá, então, o assunto da aula de hoje é... Equações algébricas. Como nós já falamos, né, a parte da álgebra. E hoje nós vamos especificamente falar sobre equações algébricas. Professor, mas nós já estudamos equações. É aquela misturazinha mesmo. É uma equação, só que agora vista de maneira diferenciada, tá bom? Então, equações polinomiais, definição e elementos, raiz e conjunto solução. Olha só aí, ó, raiz e conjunto solução. Nem sempre a raiz pertence ao conjunto solução. E vamos falar também sobre o teorema fundamental da álgebra. O famoso TFA, né? Teorema fundamental da álgebra, né? Pega as letras iniciais e aí quando você ouve falar em TFA, você já sabe que é Teorema fundamental da álgebra. E na habilidade da aula de hoje, a habilidade é... resolver equações algébricas utilizando o teorema fundamental da álgebra e calculando raízes múltiplas e o número de raízes. Compreender raízes racionais
e raízes complexas. Eita, que habilidade extensa, Nossa né? Senhora. Uma habilidade zona. Gente, essa habilidade a gente vai concretizar ela ao longo das aulas aí da álgebra, né? Porque, como sempre, o nosso mágico está trazendo aí as equações algébricas na sua parte 1, a sua primeira parte, né? Então, não fique assustado que a gente vai desenvolver isso ao longo das aulas, aquela habilidade toda ali vai criar formato, né, ao longo das nossas aulas, tá certo? Certinho. Primeiro tema, equações polinomiais, definição e elementos. Olha que legal, né? Então a gente já estudou equações. Equações. Primeiro grau. E aí podemos até resgatar a definição, né? Equação é uma igualdade entre uma parte literal e uma parte não literal, ou seja, nós temos partes literais, ou seja, nós temos uma sentença aberta, porque tem uma letra, Isso. e nós temos uma igualdade. Para ser equação tem que ter variável, né? Tem que ter variável. A incógnita, né? A incógnita, isso, aquele valor que a gente mudou, né? Que lá no sétimo, oitavo ano é incógnita. Que a gente fala de variável. Variável também, mas é em função, né? Nas funções, porque aí varia mesmo o valor, né? Nas equações a gente chama mais de incógnita porque aquele valor é específico. Específico, certinho. Né? O valor de x é aquele ali, então a gente chama de incógnita. Para ser equação tem que ter incógnita. Então a gente já conhece equações, a gente conhece os polinômios e agora vai juntar uma equação polinomial, né? Aí a gente vai primeiro definir e ver os seus elementos. E uma coisa interessante que estava ali nas nossas habilidades é das raízes, né? A gente já viu raiz lá na função do primeiro grau, né? Na equação também do primeiro grau. A gente viu raízes na função, na equação do segundo grau. E agora, se a equação for de terceiro, de quarto grau? Mais recente. Nós também falamos de raízes nos números complexos. E foi quando eu citei para vocês sobre a questão de nem sempre uma raiz pertence à solução, né? Porque às vezes a gente acha lá raiz menos 2, só que o programa pediu nos números naturais. Isso. Então eu achei menos 2, mas ele não pertence à minha solução. Ele é até uma raiz daquela equação. Mas no universo que eu estou, ele não é solução. Vai dar restrição do que o exemplo está pedindo, do que o exercício está pedindo, certo? Então vamos lá, primeiro a gente vai definir, vai falar sobre os elementos e depois na sequência a gente trabalha as raízes aí, tá bom? Olha lá. E a professora Lucy faz a seguinte interrogação. Você lembra quando começou a usar letras ou símbolos no lugar de números para resolver problemas matemáticos? Ah, não. Aí parou de ser matemática, virou português, Você lembra disso? Quando a gente usava letras? Quando a gente começou a fazer isso? Letras, símbolos no lugar de números? Olha aí, faz tempo, né? Faz muito tempo. Porque, desde o ensino fundamental, a gente usa isso, né, gente? Olha aqui, a gente vai lembrar vocês que desde lá que vocês eram pequenininhos, usavam uma florzinha, né? Aquele número que você queria descobrir, a gente já trabalhava com equações, né? Mas era uma florzinha, uma maçãzinha. A tia, né? A tia lá do ensino fundamental 1. Era um quadradinho, né? Aí agora até me assustei, 2 de mim, como sou... O pior é gigante, né? Aqui eu tô grande, hein? Não se iludam que eu não sou grande coisa. Na altura, tá? E aí, olha o que acontece, né? Desde sempre a gente estuda a álgebra, só que às vezes a gente não sabe disso. Mas tem um vídeo aí que vai mostrar para vocês e vai contar essa história direitinho. Vamos ver. Vem cá. Você saberia me dizer em que momento da sua formação começou a usar letras ou outros símbolos no lugar de números para resolver problemas matemáticos? Lembra? Sim ou não? Mas por que eu estou te perguntando isso? É simples, porque tudo isso tem a ver com álgebra. Veja bem, no início dos seus estudos matemáticos, você sem dúvidas fazia contas e resolvia problemas que tinham bastante ligação com o seu dia a dia. Até que chegou um ponto em que resolver problemas ficaria mais complexo, ou seja, mais difícil, não é verdade? Foi nesse momento que houve a necessidade de colocar artifícios que facilitavam mostrar componentes do problema, usando letras que representavam a incógnita. É daí que vem a expressão o X da questão. Na história também foi assim. Voltando lá nos tempos antigos, os célebres papiros egípcios, vimos que no início os problemas tratavam de situações do dia a dia e eram resolvidas de um modo simples, quase por tentativa e erro. Mas com o tempo surgiram os símbolos e a aritmética se transformou em álgebra. A álgebra surgiria com a finalidade de resolver equações.
por isso poderia até ser chamado de ciência das equações, né? Segundo Baumgarten, em Tópicos Especiais da Matemática. Dizemos então que equações algébricas, quando compostas em termos que contêm uma potência x, essa expressão que contém uma potência x também pode ser chamada de um polinômio. As próximas aulas serão dedicadas ao estudo da resolução de equações algébricas de qualquer grau. Vamos ver como analisar as possibilidades de soluções chamadas raízes de equação, levando em conta que não usaremos fórmulas que resultem de forma rápida aos seus valores. Sabendo que mesmo em um universo de números complexos, nenhuma das resoluções fica sem solução. Né, professores? Agora é com vocês. E aí, o que acharam da história da álgebra? Interessante, né, professor Maurício? Desde muito tempo, aí eu entro no mérito da história, não é? A pessoa já vem com essa ideia, né, de pensar, de calcular, e aí chegou o momento em que eles precisavam materializar isso. E como que faz isso na matemática? Como é que materializa alguma coisa que é abstrata? A tia, eu já falei, a tia lá do fundamental, era tão boa, né, quando a tia colocava um coraçãozinho, um coração mais 10. Pode me chamar de tia, tá? Eu deixo, eu aceito. Tu deixa? Aí eu tenho um sério problema com o negócio de tio, tia. Não, pode me chamar, eu já sou tia mesmo, um monte, então não tem problema. E aí, galera, então a gente viu que é de sempre, né? Quando começou o período da contagem, tudo a gente já estudava a álgebra, só que de maneiras diferenciadas, né? Se liga no slide, olha agora como é que funciona. Olha aí, ó, ensino fundamental 1. Aqui nós colocamos um quadradinho, tá? Mas lá a tia colocava uma florzinha, colocava um carrinho. Então, tem um número ali, ó, abstrato, mais 50 e o resultado foi 99. Isso aí, ó, é até o 5º ano, tá bom? Ensino fundamental 1. Ah, eu sei qual é o número, né? Olha lá, 49, né? Agora no ensino fundamental 2, aí já mudou um pouquinho. Aí já muda, né? Já coloca um tal de X, mais 50. Você viu que, apesar da mudança, não teve muita alteração, porque se o aluno consegue entender que falta um número ali, que somado com 50 vai dar 99. Ah, então é só isso a equação no ensino fundamental 2, 7º ano, às vezes até no 6º mesmo, não é 6º, 7º, 8º, é basicamente isso que nós fazemos. Então, com situações sempre ligadas ao seu cotidiano, certo? Sempre aconteceu isso, né? E aí, o que acontece? Daí que vem a expressão o X da questão. E aí a gente sabe disso, né? Várias vezes a gente ouve isso até nas novelas, nos filmes, né? Ah, e aí é que tá o X da questão, né? O X da questão, ele tá aqui, ó. É o X da questão, ou seja, aquele valor que você tá querendo descobrir, aquele valor que ele existe, ele é um número, mas a gente desconhece. Então a gente precisa conhecer o X da questão, certo? Certinho. Então vamos à definição. Vamos lá. Equações algébricas são compostas de termos que contêm potências de x ou de outra letra qualquer. Viu que nós falamos na última aula, se não me falta memória, não é só x, né? Pode ter y, z, w, a, não se preocupe com isso. Então nós temos aí, ó, 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0. É uma equação porque tem uma igualdade e porque tem variáveis, né? Lá tem o x, x ao quadrado e x ao cubo. O maior expoente de x indica o grau da equação. Isso mesmo. Então a gente tem uma incógnita aqui, né, que a gente já falou, que ela é x, mas ela pode ser uma outra letra, né? Essa incógnita a gente precisa descobrir o valor dela. E é dentro da descoberta desse valor que a gente fala de raiz, né? Quando a gente descobre o valor desse x aqui, a letra, se ela for a mesma, é o mesmo valor, tá? Agora, se eu tivesse um y aqui, poderia ser um valor diferente. Mas como é tudo x, se é tudo x, tudo vai valer o mesmo valor, né? Claro que aqui ele está elevado ao quadrado, multiplicado por 4, aqui ele está só multiplicado por 2, aqui ele está elevado ao cubo, multiplicado por 2, mas o x é o mesmo, tá? E sempre a gente vai ter o grau da equação pelo maior expoente. Então nós temos aí uma equação do terceiro grau, do mesmo formato que polinômios. Mas e vocês aí? Será que vocês lembram de alguns fatores? Bom, a gente já disse que a gente já conhece equação, a gente já conhece polinômio,
Né? Então, para juntar isso, equações polinomiais, né? Ou equações algébricas, né? O que será? Será que vocês têm lembrança de algumas coisas? Acho que acredito que sim, né? Tem um jeito de descobrir. Tem um jeito. É hora do quiz! Então a gente vai trazer para vocês algumas perguntinhas que vai fazer a sua memória trabalhar e você vai perceber que esse assunto que a gente está trazendo hoje não é novidade, tá bom? Vamos junto então? Vamos lá, olha lá. Agora a gente vai junto com vocês. Hoje iremos nos reunir com um Iríamos, colega. né? Iríamos, mas a pandemia não deixa. Que pena. Então, sozinho em casa, resolva mentalmente as raízes seguintes. Presta atenção, tá? Mentalmente. Não é na calculadora mente, não. Mas pode ser no cadernalmente, né? Cadernalmente. Quer colocar no caderninho aí, anotar, resolver aí? Beleza. Então, fechou? Toca aqui. Bateu? Valeu? É hora do quiz. Vamos lá, então. Pergunta de número 1. Determine o valor de x na equação. X menos 3 é igual a 0. Raiz de x. A raiz de x menos 3 é igual a 0. X vale 9? O x é igual a menos raiz de 3, raiz de menos 3. X é igual a 0 ou x é igual a 6? Qual é o valor de x? E aí a gente quer que vocês encontrem as raízes, na verdade, mas não está falando explícito aqui, né? Está pedindo para determinar o valor de x. Até porque ele pediu mentalmente, né? Então ele sugere que... Gente, mentalmente, qual é o valor que se a gente colocar ali dentro, extrai a raiz, diminui de 3 e vai dar 0? Aí eu sei. Qual é o número que colocado dentro da raiz, tira a raiz, subtrai de 3 e vai dar 0? É o 6? É o 0? É raiz de menos 3? Ou é o 9? 9. Mentalmente. Ó, não precisa sair resolvendo a equação, não. É só você tentar substituir no lugar do x e resolver. Isso. Né? Não precisa buscar muitas manobras de solução. É claro que aqueles que querem sair resolvendo a equação, passa o que tem x para um lado, o que não tem para o outro, pode ser. Faz a operação inversa. Isso, mas desde aqui já estava dizendo que era mentalmente. Resposta correta, vamos lá? Vamos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta correta é? Letra A. Com certeza, né? Porque olha lá. a raiz de 9 menos 3 é 0. Raiz de 9? 3. Menos 3. 0. 0, fechou. Olha aí. Legal, né? Agora, quem quisesse resolver, né? Raiz de x menos 3 igual a 0. Raiz de x igual a 3. O oposto da raiz é a potência, né? Aí a gente poderia levar tudo ao quadrado aqui. Corta. X é igual a 9. Então, encontra do mesmo jeito, tá? Mas só substituindo pelo raciocínio lógico, mentalmente, o aluno iria descobrir o valor de x aí facinho, tá bom? Beleza. Pergunta de número 2, vamos ver. Determine o valor de x na equação 2x menos 5 igual a 0. O x vale mais ou menos 2,5? O x vale 5 dividido por menos 2? X vale 3 ou x vale 2,5? E aí, o que vocês acham? Será que vale 2,5? Mais ou menos 2,5? 3. 5 sobre 2 negativo? Eu acho que é mais ou menos 2,5, né? Porque não tem o negócio da raiz lá, que fica mais ou menos? Pois é, né? Será-se? É, porque os apóstrofos eram os 12 homenzinhos. E que o Michelangelo bateu a foto? Eu lembro. Vamos ver, então? Vamos. Resposta da pergunta de número 2, olha lá. Com certeza. 2,5. Por quê, gente? 2 vezes quem? 2,5. 2,5. Menos quem? Menos 5. Menos 5. Isso dá 0? Dá 0. Dá, porque 2,5... 2 vezes 2,5 é? 5. 2 vezes 2,5 é 5. 5 menos 5? 0. 0, né? Quem quer resolver pela equação, ó, 2x vai ser igual a 5, né? X é igual a 5
Está multiplicando, passa Dividindo. X é igual a 2,5. Entendeu? Então, seja substituindo mentalmente pelo raciocínio lógico, ou seja, resolvendo a equação, o resultado é o mesmo. Pergunta de número 3, agora eu sei. Determine o valor de x na equação x² menos 9 igual a 0. Os valores de x são mais ou menos 9, mais ou menos 3. O valor de x é menos 9 ou o valor de x é 9 sobre 2? Vamos ver. Determine o valor de x na equação. X² menos 9 igual a 0. Vai experimentando. Não precisa ficar com aquele pânico, não é o pânico da equação. Vai experimentando que dá certo. Ao quadrado menos 9. Um número ao quadrado menos 9. O número Tem que zerar, tem que dar 0. ao quadrado menos 9. Acho que eles já sabem, né, professor Maurício? Máquina de calcular. Vamos lá, que número elevado ao quadrado menos 9 dá 0? Bom, ao quadrado é 3, né? Ah, então. Mas pode ser o mais 3. Ou o menos 3. Ó, por quê? Mais 3. 3 ao quadrado. 9. Menos 9. 0. Zerou, né? Zerou. E se for o menos 3 ao quadrado? Menos 9, vamos ver? Menos com menos. Mais. E 3 ao quadrado? 9. 9 também, né? 9 menos 9 igual a 0, Zero. zerou. Então, fazendo com 3 ou menos 3, os dois, é válida a resposta, né? Quem quiser resolver pela equação, vamos lá, rapidinho, só para vocês lembrando, x ao quadrado vai ser igual a 9. Para extrair a potência, mais ou menos, A raiz raiz de 9. de 9. X é igual a mais ou menos 3. 3. Pronto, fechou, bateu. Bateu, valeu. Pergunta de número 4, vamos ver agora. Determine o valor de x na equação x² menos 4x mais 3 igual a 0. Uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau, né? Vai resolver pelo delta, pelo Bhaskara, ou cadê a galera aí da soma do produto? Quem Soma gosta e de soma do produto. produto acha facinho, né? Soma e produto. Eu sou fã da soma e produto. Primeira coisa que eu tento fazer. Aí vá que não dá certo, que tem, né, uma linha de raciocínio às vezes muito além, vai dar um número decimal, um número, uma fração, algo assim, aí a gente pode até recorrer à fórmula de Bhaskara. Mais uma vez descoberta a soma e produto. Um abraço pro gaiteiro! Vamos lá então, e aí a galera já substituiu? Já, né? Tem gente que falou assim, já tem um que eu tenho certeza. Isso. Certeza. Esse aqui é com certeza. Com certeza. Vamos tentar? Vamos responder? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Resposta 1 e 3. Olha lá, vamos por soma e produto? A soma e o produto, lembra? Na soma, dois números que somados têm que dar o valor oposto do B, ou seja, 4. E no produto, dois números que multiplicados têm que dar o C, 3. E aí é onde a gente vai chegar em 1 e 3, né? 1 mais 3? 4. 1 vezes 3? 3. Beleza, resolveu facinho a equação de segundo grau por soma e produto. É bom esses quiz que a gente relembra coisas bacanas com os meninos, né? Questão de número 5, vamos ver. Determine o valor de x na equação x² igual a menos 3x mais 10. Opa, mais 10. Mais 10, vamos lá. Deixa eu arrumar até Pega na mesma amarelinho, corzinha, né? Pra ficar mais isso. bonitinho. Isso, aqui é mais 10. Mais né, 10, gente? pronto. Agora Corrige sim. aí. Bonitinho, ó. Menos 3x, x² é igual a menos 3x mais 10. E aí, o que vocês acham? Eu acho que, né, tem que fazer alguma coisa aí, porque Será que eu tá não sei com... não. Tá, tem alguma coisa estranha, né? Cadê? É. Não tá igualado a 0, né? Né? A equação não tem que ficar igual a 0? Uhum. Bora ver. Será que é 2 e 5 a resposta? Ou será que é 2 e menos 5? Ou menos 2 e 5? Não, eu acho que é menos 2 e menos 5. Tudo negativo? Tudo, eu sei que é 2 ou 5. É 2 e 5. Não sei se é negativo, né? positivo. Só tem que adivinhar o sinal. Adivinhar não, tem que pensar, né, galera? Essa é a melhor parte, né? É. Que tem, todas as respostas estão semelhantes. Pensando o tempo. Adoro esse tempo interpretado. Vamos na resposta, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. A resposta correta é
2 e menos 5. Mas por quê, professora? Vamos dar uma organizada nessa equação aqui? X ao quadrado. Ó, já que a gente tem que igualar a zero, então esses dois vão para o outro membro com sinal contrário, né? Mais 3x menos menos 10 igual a zero. Vamos resolver por soma e produto, né? Soma e produto. Dois números que somados tem que dar o valor contrário do B. 3. Dois números que multiplicado tem que dar o C, né? Vamos lá agora? Vamos ver se confere? Olha lá. Então, peraí rapidinho. Se a multiplicação, né, deu negativa, aí você já anota aí, ó. Multiplicação deu negativa. Significa que eu tenho raízes com sinais contrários. Uma é positiva e outra é negativa. Já né? anota aí, para não esquecer. E aí, agora deu certo? 2 e menos 5? Menos 3, né? E 2 vezes menos 5? Menos 10. Menos 10. Bateu, fechou, letra B. B. Muito bem. E aí, galera, o que vocês acharam do nosso quiz? Olha aí, a gente fez o quê? A gente relembrou algumas soluções de equações, né? A gente fez o quê? Tentou achar algumas raízes. Tentou, não achou, né? Achou. Encontrou algumas raízes, né? E não foi difícil. Vocês viram que encontrar a raiz é só a gente achar o valor de x que torna a equação verdadeira. É isso que tem que fazer. Uma coisa legal, que eu não sei se eles já perceberam, que nas equações do primeiro grau, só tem uma raiz. Nas equações do segundo grau, pode ter até duas raízes. Ou nenhuma. Pronto, pois é. Pode ter as até reais, dois. né? Agora reais. nos complexos já podemos tudo. Né? Aumentar um pouquinho. Já não vou falar. E agora a gente vai ver mais uns tópicos aí da aula de hoje. Bora ver. Deixa o suspense no ar. Olha lá. Você sabia que as equações do primeiro e do segundo grau são casos particulares de equações algébricas? Anota aí. Casos particulares de equações algébricas. Então ficou muito fácil agora. Ficou agora eu já sei. Né? Agora eu já sei o que é uma equação algébrica. Então agora, depois desse quiz, né? Agora a gente vai para as equações polinomiais e achar a raiz e o conjunto solução. Né? Então, a gente já viu a de primeiro, a de segundo e viu que é um caso particular. Então, muita coisa você já sabe, né? Com certeza. E agora a gente vai adentrar aí nas soluções e nas raízes de outras equações algébricas, tá bom? Vamos ver. Olha lá. Raiz de uma equação polinomial ou algébrica. Aí eu falo para vocês, essa nós já estudamos. Fiquem tranquilos. É o valor de x que zera a equação. Então você já sabe, raiz é o valor que vai tornar aquela sentença verdadeira. Como a nossa equação geralmente está igual a zero, então ela vai fazer o quê? Ela vai zerar toda a parte equacional, a parte algébrica. Beleza. E aí é claro que a gente vai para os exemplos. Vamos ver. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Admite 5 como raiz? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Vamos verificar? Vamos. Sim, pois, quando você substituir, ó, raiz é substituir, é a máquina de calcular, gente. Isso. No lugar do x, nós vamos colocar? 5. 5, é isso que ele me deu. Então, x ao quadrado vai ser 5 vezes 5. ao quadrado, né? 7 vezes x vai ser 7 vezes 5. 5. 5 ao quadrado? 25. 7 vezes 5? 35. Mais 10, né? Então, vamos juntando aí 25 com 10. 35. 35, tira 35. Zero. Zero. Se zerou, uhul! É a raiz da equação. Ixi, olha esse i de novo. Não. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Admite o i como raiz? Será? Sim. Porque i ao quadrado, quanto que é mesmo? Menos 1. Ixi, agora... a gente aprendeu números complexos, tem que fazer uso deles, né? Vamos usar. A unidade imaginária, não esqueça. Menos 1, mais 1? Zero. Anula, zerou. Zerou, né? então tá resolvido. E com isso a gente vai dar o conjunto de solução, então. O que é o conjunto de solução? O que é? Denomina-se conjunto de solução de uma equação algébrica o conjunto das raízes da equação. Então, olha lá, nós vimos agorinha, não foi? Que x ao quadrado menos 7x mais 10 tinha como raízes 2 e 5. A gente viu só o 5, né? Olha lá, só o 5, mas a gente sabe que como ela é a equação do segundo grau, ela pode ter mais de uma, né? Não, então, a outra era menos 3, não é do quiz? Do quiz? Era menos 3.
É isso, achei menos 3, parecida. parecida. Então a gente já viu que tem 2 e 5 como solução. Olha que bonitinho. Como é que dá? A gente dá a solução assim, ó. S igual, né? Abre a... Esqueci o nome agora. Chaves. As chaves e representa os números geralmente em ordem crescente, tá? Então a solução é 2 e 5. Agora lá, 3x menos 5 igual a 0. Tem Solução tem uma só, né? uma só, Primeiro equação grau. do primeiro grau. A solução é 5 e 3. 5 terços, 5 né? terços. 5 e 3. Agora, Eita, pega. agora é uma equação do Terceiro grau. 3 raízes? 3 raízes. Olha lá, menos 2, menos 1 e menos 4. Aqui a gente está dando só a solução. E aí a pergunta é, e como que eu acho essas raízes? Vai chegar lá, calma. Vamos lá agora no nosso querido TFA, Teorema Fundamental da Álgebra. Eu ia dizer teoria. Teorema Fundamental da Álgebra. Sem perca de tempos, vamos aprender, porque a gente tem mais exemplos para fazer. O que diz o Teorema Fundamental da Álgebra? Ele diz o seguinte: toda equação algébrica P de x igual a 0, então anota aí, ó, P de x igual a 0, de grau n, com n maior ou igual a 1, ou seja, pode ser do primeiro grau, do segundo grau, terceiro grau, quarto grau, possui pelo menos uma raiz complexa, real ou não. Então, quando ele fala uma raiz complexa, por quê? Porque agora o nosso universo numérico, ele é dos números complexos, tá? O complexo abrange todos. Então, vai ter pelo menos uma raiz complexa. O número complexo pode ser real, pode ser imaginário puro, correto? Beleza. Isso mesmo. E o nosso amigo aqui, o Gauss, né? Em 1799, ele demonstrou, então, com 21 anos, em sua tese de doutorado, esse teorema. 21 anos, tese de doutorado. Aí, será que o... Não, mas eu não fico nem preocupado, porque ele no sexto ano, né, no equivalente ao sexto ano, já fez aquela demonstração lá da soma dos termos de uma PA. É verdade. Será que o bichinho era inteligente? Vamos lá, então, agora aos exemplos. Ó, vamos lá? Vamos resolver? Vamos. Uma das raízes da equação x é 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4 igual a 0 é 1. Resolva a equação. Ah, então ele me deu uma, né? Só que a gente viu que a gente tem aqui uma equação do terceiro grau. Ah, então pode ter 3 raízes, eu só sei uma? Olha aí, fique atento, né? Por quê? Resolver uma equação significa determinar o seu conjunto de solução, que nesse caso é formado pelo número 1 e pelas demais raízes. Então vamos conversar aqui um pouquinho com eles, ó. Uma equação do terceiro grau. Ah, mas a gente não aprendeu a resolver a equação do terceiro grau. Mas já foi dado uma das respostas. Já tem um. Então, peraí. Eu lembro que lá no assunto anterior de polinômios, quando nós tínhamos uma raiz, né, ou um polinômio do primeiro grau, que é uma das raízes, dava de fazer um negócio, né? Aí é o nosso amigo Ruffini vai vir nos ajudar, né? Então vem, Ruffini. Ó, você sabe uma raiz, você aplica o Ruffini, você vai diminuir o grau da equação. E aí ela era de terceiro, ela vai ficar de segundo. Rebaixou para o segundo. O segundo e de segundo grau todo mundo sabe resolver. Não, delta não. Some produto. Some produto? Ou delta, não sei. Aí fica à vontade, tá? A critério do freguês. Mas vamos fazer? Olha lá o exemplo. Se liga que a gente vai fazer junto com vocês. Bora ver. Determinando Q1 de x pelo dispositivo prático de Ruffini, nós temos o seguinte. Tá lá, vamos aplicar o teorema. O 1 é a raiz, não é? Então tá ali já o 1, ó. Repete os coeficientes numéricos. Tá em ordem? Tá, né? Tá em ordem. Olha lá, tem x ao cubo, x quadrado, tem x, beleza, né? A gente vai descer o nosso primeiro elemento aqui, nosso primeiro coeficiente, agora vamos fazer as multiplicações, né? Multiplica por esse, eles achavam que estava livre do Ruffini, mas não. 2 vezes 1. 2. 2 menos 4. Menos 2. Menos 2. Vamos lá, outra corzinha, agora aqui, multiplica. E soma. Menos 2 vezes 1. Menos 2. Menos 2 com menos 2. Menos 4. Menos 4. Ora o 4 é de um jeito, ora de outro. Multiplica aqui e soma aqui. Menos 4 vezes menos 1. Menos 4. Menos 4 mais 4? 0. Ou seja, né? É uma divisão exata. Uma divisão exata. O 1 é raiz.
E agora como ficou a nossa equação aqui, ó? 2x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. Para a gente fazer ela mais facinho, eu ainda faço um detalhe aqui, né? Melhor ainda, né? Vamos dividir ela por 2? Vamos. Como é que ela vai ficar? Todinha dividida. X ao quadrado menos x, desculpa. Estamos dividindo, já vai sumir o 2, né? Menos x menos 2 igual a zero. E agora? Agora a gente pode fazer soma e produto? Pode, né? Vamos lá. Dois números que somados tem que dar o oposto do B. O B é menos 1, então tem que dar 1. Beleza. Dois números que multiplicados tem que dar o C. Menos 2. E aí, é claro, tem que pensar um pouquinho. A galera que quiser resolver pelo teorema de Pitágoras, por Bhaskara, pela fórmula de Bhaskara, fica à vontade, tá? Delta, né? Tem até nossa paródia lá também. B ao quadrado menos 4AC. Então, fique à vontade, resolva aí. Nós vamos chegar à conclusão aqui de menos 1 e 2. Por quê? Menos 1, eu devo 1 e tenho 2. Vai ficar com 1. E multiplicando menos 1 vezes 2? Vai ficar menos 2. Menos 2. Então, com isso, eu posso dar o meu conjunto solução. Vamos dar na ordem crescente? Crescente. Uma raiz é menos 1, a outra é o 1 e a outra é 2. O 2. Legal, né? Beleza. Olha aí, então, fizemos o exemplo 2. Então, por que a gente fez o Ruffini? O Ruffini é para baixar o grau da equação. Para poder resolver. Baixando o grau da equação, a gente resolve aí facinho, tá bom? Vamos no outro exemplo? Dá tempo? Dá Acho tempo. que dá, né? Dá tempo, Dá sim. tempo? Dá. Então, vamos lá. Resolva a equação x à quarta menos x ao cubo menos 7x ao quadrado mais x mais 6 igual a zero. Sabendo que menos 2 e 1 são raízes da equação. Então, já estou assim, enquanto o professor está falando, eu já estou colocando aqui os valores, né? Vamos descer o primeiro e vamos lá. Começando, né? Multiplica e soma. Multiplica e soma. 1 vezes menos 2. Menos 2. Com menos 1? Menos 3. Menos 3. Trocou a corzinha. Menos 3 vezes menos 2. Mais 6. Mais 6 menos 7. Menos 1. Menos 1. Vamos lá. Aqui, ó, multiplicar. Menos 1 vezes menos 2. Fica mais 2. Mais 2 com? Mais 1. Mais 1? Mais 3. 3. E agora? 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2? Menos 6. Menos 6 com mais 6? Zero. Zerou, né? Tem que zerar, né? Porque a gente quer encontrar as raízes, né? E aí, agora a gente ficou com uma equação do tipo? Terceiro grau. Terceiro grau aqui, ó. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 igual a zero. Ei, professor, mas não adiantou muito não, ó. Do quarto grau passou pro terceiro. Não sei fazer terceiro grau, não. Mas, gente, a gente tem duas raízes aqui, né? Aplica outra agora. Vamos fazer outro Ruffini? Vamos. Olha lá. Ai, meu Deus, é tanto Ruffini. Ruffini de Deus. A outra raiz é? 1. 1. Agora nós vamos colocar os novos coeficientes, né? Isso. Olha lá. Baixamos o primeiro e vamos seguir o baile aqui. Multiplica e soma. 1 vezes 1. 1. Com menos 3? Menos 2. Vamos lá. Menos 2 vezes 1? Fica menos 2. Menos 2 com menos 1? Menos 3. Menos 3. Vamos lá. E agora? Menos 3 vezes 1? Menos 3. Menos 3 com mais 3? Zero. Zero, né? Olha que legal. E agora a gente sobe aqui, porque a gente ficou com x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Soma e produto? Soma e produto. Dois números que somados tem que dar 2 e multiplicados tem que dar menos 3. Vamos lá, pensa, pensa. Multiplicado tem que dar 3, menos 3. Então, com certeza, menos 1 e 3. E 3, né? Tem que pensar um pouquinho, tá? Menos 1 e 3. Vamos ao conjunto de solução? Conjunto de solução na ordem, menos 2. Menos 2, que veio de onde? Daqui, ó. Isso. Depois. Menos 1. Menos 1, que veio? Daí. Depois o próximo? 1. Peraí. Menos 1. Depois o próximo, 1, né? Daqui, ó. E o próximo? 3. 3. Pronto. Conjunto de solução dado aí no exemplo 3. Beleza. Legal, né? É claro que você já viu o Ruffini, você já viu
resolver a equação de segundo grau, você só vai casando as coisas, né? Para poder encontrar as raízes de todas, Tem jeito. todas as raízes da equação, né? É uma engrenagem, não tem jeito. Então tá, né? A gente vai fazer o seguinte, na revisão a gente passa brincando com os números. Beleza. Dentro dos 5 minutos, que eles ainda, de qualquer forma ainda vão para a solução, né? Então deixa para revisão. A gente volta já já.